Oi, gente! Hoje eu vou falar aqui sobre as impressões que eu tive ao ler este livro tão lindo, Felicidade Conjugal, do Tolstói. Esse livro vai falar de uma história de amor, a história de amor do Serguei e da Marie, que era uma menina ainda adolescente quando o Serguei ele foi ser uma espécie de tutor. Os pais dela haviam falecido e ele vem para cuidar dos assuntos da família. Ao longo da história, a Marie ela vai, de certa forma, começando a se apaixonar pelo Serguei. Sobre essa questão, eu tenho um ponto que logo me chamou a atenção. Ele apareceu numa posição de tutor, de um cuidador, cuidar do destino dela. Claro, em todo relacionamento existe uma transferência. Existe uma transferência de expectativas, de condutas, de como você vê aquela pessoa, de como você se vê ao lado daquela pessoa. Tem muito da admiração, valorizar aquela pessoa em certas coisas que você às vezes não tem em você, então você admira no outro. Ela estava em uma posição de vulnerabilidade perante ele. Quando acontece isso, de você estar numa posição de vulnerabilidade perante aquele que você está conversando, é diferente. A pessoa às vezes tem a impressão de que ela se apaixonou. Claro, ali as coisas vão acontecendo e ela demonstra que está apaixonada. Ela estava apaixonada, mas ela estava apaixonada por aquele homem naquela posição que apareceu na vida dela e que não ia permanecer assim por muito tempo. Então o relacionamento ele já começa desequilibrado, ainda que ele não fez nada assim que fosse abusador, que fosse no sentido de instigá-la a alguma coisa, mas existia todo o contexto da sedução, das palavras, dos olhares, do que estava sendo dito, toda aquela sedução naquele contexto de eu estou te conhecendo melhor, você está me conhecendo melhor, aqueles encontros diários, tudo isso naquele contexto de ele como tutor. De certa forma, não existia ali aquele envolvimento de parceria. Outra questão que me chamou a atenção. Existe um texto do psicanalista Sándor Ferenczi que chama Confusão de língua entre o adulto e a criança. O que quer dizer isso? Para a criança, para aqueles que estão entrando na adolescência, a sexualidade ela ocorre no nível da ternura. No caso ali, ela não era uma criança, ela já era uma adolescente. Mas ela, como ela estava numa posição de ser cuidada por ele, de ser o tutor, de certa forma, era uma posição de inferioridade. Era uma posição ainda saindo da infância para a adolescência. O adulto, ele enxerga aquele encontro com a linguagem da paixão. A criança, a adolescente, ela enxerga na linguagem da ternura. Aquele envolvimento era muito no nível da ternura. Ainda que ela acreditasse que ela estava se apaixonando, que ela estava começando a se interessar, ela não tinha aquela responsabilidade que ela deveria ter, no caso que o adulto tem. E esse texto ele é bem interessante porque ele fala muito isso, que as linguagens elas se confundem. Às vezes um adulto está começando a se relacionar com uma adolescente e ele até acredita que a adolescente está se apaixonando por ele e ela acredita também, mas na verdade a linguagem é diferente, o tom da linguagem é diferente e cabe ao adulto perceber isso. Enfim, eles vão se casar, né? Eles ficam apaixonados, eles vão se casar. E o livro mostra muito isso. O início do casamento, ela está muito empolgada, ela está muito feliz, eles estão juntos, ela está realizando aquele sonho que ela tinha, né, de se envolver com ele. Depois o livro vai entrar naquela fase, ela começa a querer coisas diferentes. Ela era uma criança ainda que ela fosse adolescente, ela queria viver coisas que ela não tinha vivido. Então ela sai, ela vai para festas, ela vai para lugares que ela quer ser cortejada por outras pessoas,
ela quer ser vista, ela quer que outros homens a elogiem. Não acontece uma traição, mas acontece todo aquela vontade, aquele desejo dela de viver coisas na vida que ela não viveu. Agora, o interessante, o Tolstói, ele dá um toque de compreensão. Ela participa de vários eventos, ela sai, ela viaja, ela faz coisas. O marido fica muito, né, dedicado à vida deles mesmo em casa. Ele já tem filhos. E ela está muito assim, deslumbrada. Durante o casamento, ela vai amadurecendo também, ela vai ser mãe, outras prioridades começam a surgir na vida dela. Ela entende que ela tem aquilo que a deixa feliz, estar ao lado do marido dela, com os filhos, na vida que ela tinha de casada, era o suficiente para ela, e isso a deixava feliz. Mas é interessante que é como se isso tivesse antes um pouco apagado. Não por ela querer fazer algo que ela não devia, mas exatamente pela linguagem. A linguagem dela, quando ela conheceu ele, era uma linguagem da ternura. Mas isso se confunde com a linguagem da paixão. O autor poderia até ter ido por uma linha dessa, de término, deles se separarem, depois voltarem, ou ter uma traição, mas ficou algo bem sutil, humano e aconchegante para os dois, como se eles passaram por tudo aquilo, ele com toda a maturidade dele, ele compreendeu o que ela precisava e ela tinha tanta ingenuidade e tanto encanto por ele que é como se ela tivesse se apaixonado de novo no casamento, de uma forma diferente. Antes ela se apaixonou pela forma da ternura, e por admirá-lo como um tutor. Depois eu acredito que ela foi se apaixonando por ele mesmo, por ver quem ele era na vida dela. Juntos ali, eles buscaram, de certa forma, sim, uma felicidade conjugal. Eu acho que o nome do livro, ele se encontra muito no final. O desenrolar do livro leva eles para aquele mesmo encontro lá de trás, mas que agora com uma maturidade diferente. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai se falando. Até a próxima. Tchauzinho.